Fala galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo, vai compartilhando. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione ali o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos algum conteúdo novo, ok? Hoje, pessoal, vamos falar, um vídeo interessante que é a respeito da falta de credibilidade da grande mídia, certo? Algo que está acontecendo e a sociedade está visualizando, tá certo? Muitos casos de problemas envolvendo algumas das grandes redes de comunicação aqui no Brasil, tá certo? Não sei se vocês acompanharam o caso do prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, no qual ele entrou em choque com a repórter de uma grande emissora, tá certo? E ele começou a fazer várias afirmações contra essa grande emissora, que um dos seus jornais, dos seus principais jornais da noite, ela rebateu as afirmações de Marcelo Crivella, e o prefeito falou a respeito de... fez várias afirmações a respeito dessa rede de notícias, essa grande mídia, que falou até da questão do Bolsonaro, que muitas vezes essa grande mídia, ela batia bastante no presidente. Segundo o Marcelo Crivella, tudo isso era uma forma de tirar dinheiro do presidente, para que o presidente investisse nessa rede de notícias, essa grande mídia. Mas você vê, pessoal, a grande falta de credibilidade. Tanto pessoas que representam o Estado, como a grande sociedade. Você vê aí, em algumas informações, o baixo índice de Ibope de certas redes de notícias. Você vê aí a falta de credibilidade das pessoas na rede social falando bastante, escrachando muito a grande mídia. E você também nota com isso o grande crescimento das redes sociais alternativas, como o Facebook, como Instagram, o Twitter, o próprio YouTube, e todos os outros canais que existem de divulgação da mídia alternativa, que é a internet, tá certo? Hoje em dia são poucas as pessoas que afirmam, que acompanham realmente as redes de notícias, Eu acho até um caso bastante curioso, no qual o próprio professor Olavo de Carvalho, ele falando em um dos seus vídeos, ele fala que até mesmo nos Estados Unidos a falta de credibilidade da grande mídia é muito grande. Os grandes jornais impressos, até, eles estão sofrendo bastante, estão indo praticamente à bancarrota. E o que acontece? Só quem acompanha, só quem compra ainda e quem lê algumas notícias, só que as pessoas que querem saber alguma coisa a respeito da Bolsa de Valores, porque esses dados são anunciados nesses jornais, as pessoas que querem acompanhar a questão da Bolsa de Valores, das ações, só acompanham praticamente os jornais nos Estados Unidos impressos por conta disso. Outras notícias são meio que escanteadas e colocadas de lado. Aí você me pergunta, Gil, o que é esse problema? Pessoal, é o seguinte: o grande problema da mídia é o seu viés ideológico. Infelizmente, a grande mídia, ela tem um viés ideológico, ela defende uma certa retórica, que é a retórica de esquerda. Por quê? Porque convém a ela, tá certo? Se você analisar e pesquisar a respeito do assunto, você vai ver que grandes órgãos mundiais, eles descarregam muito dinheiro na grande mídia para que ela defenda certas pautas. Por exemplo, pauta abortista, por exemplo, o politicamente correto e várias outras pautas que são defendidas pela grande mídia por conta de muito dinheiro que é colocado nela, tá certo? Muito dinheiro que é injetado na grande mídia para que ela defenda essa retórica, que ela defenda, essas pautas. Então, a população em si, principalmente, eu estou falando agora no caso da população brasileira, a grande parte da população brasileira é conservadora, tá certo? Ela não é progressista, como a grande mídia tenta vender, entendeu? Você vê que muitas pessoas ainda são aquelas pessoas que defendem pautas relacionadas à família, pautas relacionadas
a você poder falar, a você poder expor sua opinião, não essa questão do politicamente correto, que não permite que você exponha sua opinião a respeito, né, de outros assuntos que para ela, para o politicamente correto, para essa ideologia, é meio complicado. Mas para a grande parte da população que é conservadora brasileira, ela não vê muito problema em expor certos assuntos, tá certo? Então nós entramos, né, no Brasil, principalmente, estou falando agora do Brasil, estamos entrando num momento de, vamos dizer assim, de choque entre essas pautas progressistas e o que a grande sociedade, o que a sociedade brasileira ela que é conservadora. Então isso aí entra em choque e nós vemos o que vemos, né? Questão de confrontos, a questão da eleição do Jair Messias Bolsonaro, que não era o candidato dos progressistas, tá certo? Mas que sempre defendeu e defende pautas conservadoras que são as pautas de grande maioria da população brasileira, tá certo? A população brasileira, ela é conservadora. Não adianta você vir com essa retórica dizendo que está mudando a concepção, não. Você vê aí que a grande mídia, né, ela não queria que o Jair Messias Bolsonaro fosse eleito, mas ele ganhou. Ele ganhou a eleição e ganhou com uma margem praticamente muito folgada, né, contra os candidatos que a grande mídia oferecia, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Essas são questões que nós temos que sempre estar refletindo a respeito, né? Você está vendo mudanças muito profundas que estão se ocasionando aqui no Brasil, mudanças nos quais a concepção do grande público brasileiro das pessoas está mudando. Praticamente nós estamos, né, pessoal, numa guerra ideológica. O Brasil hoje ele vive uma guerra de narrativas. Narrativas da esquerda e narrativas da direita. Cabe a você, né, como cidadão, como ente dessa sociedade, analisar qual é, né, a ideologia na qual você quer defender, tá certo? Se você quer defender a legalização das drogas ou não, se você quer defender a legalização do aborto ou não, se você quer defender, vamos dizer, a liberação das armas ou não, tá entendendo? E são as narrativas que existem tanto de um lado como do outro. E como eu falo novamente, cabe a você, como ente dessa sociedade, né, sociedade brasileira, escolher qual é a sua ideologia, escolher qual é a sua pauta, tá entendendo? Reflita a respeito disso, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem qual é a ideologia que a pessoa está defendendo, qual é a ideologia que ele está inserido. Por exemplo, é só um exemplo, certo? Eu conheço algumas pessoas cristãs que defendem uma certa ideologia, que defende o aborto, que defende a legalização das drogas. Eu não sei se essa pessoa que é cristã, ela defende isso por falta de conhecimento ou por conveniência, né, política ou ideológica, tá certo? Então, pessoal, veja onde você está inserido, veja qual é a ideologia realmente que você está inserido, mesmo você querendo afirmar que não defende a ideologia, você querendo ou não está inserido em algum contexto, tá certo? Então, analise, como diz até a palavra de Deus, analise-se o homem a si mesmo. Então, o homem que eu falo, é no sentido macho e fêmea, analise-se você, homem, né? E reflita a respeito onde você está inserido, para que você possa, né, realmente defender a narrativa correta, a ideologia correta, tá certo? Ok, pessoal? Então aí nós encerramos nosso vídeo, tá certo? Continue acompanhando nosso canal. Nós temos um vídeo anterior muito interessante, que a gente fala a respeito do Danilo Gentili, tá certo? Da perseguição, né, contra o Danilo Gentili. Pessoal, se você puder acompanhar, acompanhe, divulgue nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, para que nosso canal possa ganhar relevância. E eu só tenho a agradecer a todos que acompanham o nosso canal, tá certo, pessoal? Muito obrigado, tenha uma boa tarde.
tarde, um bom domingão para vocês e um abração.